A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para alunos e professores da Escola Bíblica Dominical que querem aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos a nossa aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber de forma exclusiva todos os vídeos que serão postados na semana. As nossas aulas são postadas uma semana antes de cada lição, para que no decorrer da semana você possa ter tempo aí para estudar e acrescentar os conteúdos que nós estamos colocando aqui, para que você desempenhe o seu papel dentro de sala de aula. Eu sou Adriano Ricobello, eu sou professor, presbítero e teólogo da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Então, já você aí preparado com a sua revista aberta, vamos para a nossa aula. A nossa aula hoje vai falar sobre a lição de número 2. Nós já aprendemos na lição de número 1 sobre as 7 bem-aventuranças e foi uma aula espetacular. E hoje nós vamos aqui falar sobre a lição de número 2, que ainda está dentro daquele módulo que eu disse lá na primeira aula do sumário, que da lição 1 até a lição de número 7, nós iremos falar do capítulo 5. Então serão 3 meses ao qual nós falaremos do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Então, já entendendo isso, você que quer pegar esse comecinho que eu falei do sumário, volta lá no outro vídeo e você vai ter a explicação lá que eu passei sobre o sumário. Nós vamos falar a lição de número 2, Sal da Terra, Luz do Mundo. O nosso texto áureo vai dizer assim: vós sois, é uma afirmação, o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, porque nós vamos falar hoje do versículo 13 até o versículo de número 16. Verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, entendendo tudo isso, a nossa leitura bíblica em classe vai dizer assim, ó, só queria destacar alguns pontos antes de nós iniciarmos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A outra afirmação que vai ser o ponto também crucial da nossa revista: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, sal e luz vai ser os nossos temas centrais. Quando nós falamos de sal e a palavra insípido, está falando de algo sem sabor. Quer um exemplo prático? A água. A água é um elemento insípido, ou seja, ela não possui sabor, tá? Então o sal, ele não tem e não deve ter essas características de ser insípido, tá bom? Vamos lá para a página de número 12. Nós vamos falar aqui na introdução. Vou pegar alguns pontos importantes da introdução. E a introdução vai dizer assim, ó: nesta lição, enfatizaremos o papel. Quando o autor da revista fala sobre papel, ele está falando sobre a função. Qual é a função do sal e da luz? É o que ele vai desenvolver na aula. Quando ele diz aqui também que o cristão deve ser no mundo, ou seja, o papel, a função desse cristão no mundo, ou seja, eu tenho a função que é o papel, que é ser sal e ser luz. E nós temos aqui o mundo. O mundo é o ambiente, o local, o objetivo
dessa função de ser sal e luz. É no mundo. Aí ele vai dizer aqui que por meio disso tomaremos duas metáforas, ou seja, Jesus novamente vai usar um meio, um método. Como é que eu vou alcançar o meu ensino concernente à luz e o tempero, ou seja, o sal. Qual é a função do sal e como isso eu trago para a minha vida. Então ele vai usar a metáfora como meio. Então o sal, assim como a luz, esta ilumina as trevas e aquela tempera. Somos chamados a influenciar o mundo atual. Então é por isso que o versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, ela vai especificar muito bem. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e que tenham resultado disso. Qual é o resultado? Que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse Pai está nos céus. Então a minha luz resplandeça diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras, porque nós já aprendemos lá na primeira lição que nós estamos falando de verdades práticas. Então, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, este que não está na esfera terrena, que não está preso em nenhum templo, ele está no céu. Então vamos lá, saindo da introdução, o sal tempera e conserva. Então, nessa primeira etapa, nós vamos falar sobre o sal. Aqui vai falar sobre a definição. As definições são variáveis, tanto como tempero, ele vai usar Jó, e Jó vai falar de algo muito simples. Como é que nós vamos dar sabor à clara do ovo? Ou seja, há sabor na clara do ovo sem a presença do sal? Não há. Aí ele vai usar aqui a questão do tempero. Ele vai usar a questão do remédio. E nós já vimos que dentro dessa cultura judaica havia também a ideia, né, geral de que quando a criança nascia, eles lavavam ela com sal, tá? Então usava também como remédio e como conservantes. Ele vai citar aqui Marcos capítulo 9, versículo 50, que fala que se o sal perder a sua propriedade, como esse sal será restaurado? Então, é uma pergunta e uma afirmação. Não tem como, a partir do momento em que esse sal perde a sua essência, as suas propriedades, ele para nada aproveita e não tem como restaurar. Ele vai usar o termo halas, né, que significa tempero, como substância fertilizante, como substância que conserva os alimentos e que ajuda para que previna a deterioração. E também usado como sabedoria e graça no discurso. Então aqui nós podemos acrescentar em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a nossa palavra, segundo Colossenses, deve ser agradável e temperada com sal. Olha para você ver, a nossa palavra ela tem que ter a medida certa, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, ou seja, nós estamos ministrando, falando de Jesus, pregando a palavra, a nossa palavra tem que ser agradável e temperada com sal, ou seja, nem salgada demais e nem sem sal, tá bom? Então aqui cabe uma observação para você ministrar aí na sua igreja. A importância do sal. Ele vai falar sobre duas importâncias. A primeira aqui é dar sabor. Então, essa função de dar sabor, que o autor colocou aqui no subtópico 2, da unidade do tópico 1, ela simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, porque nós estamos inseridos nesse mundo, então nós temos que causar uma boa impressão, dar boas obras, fazer boas obras. Então,
esse sal tem a função de dar sabor, de dar sentido ao mundo, tá bom? Então nós temos que agir nele dando sabor através de uma vida moderada, equilibrada e que traz uma ideia de boa influência, boa índole, um bom caráter no mundo. O sal também tem a ideia de preservar os alimentos, ou seja, traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como o sal, são esfregados. Aonde eles são esfregados? Em um mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Então, é o cristão, como sal da terra, vai manter esse mundo em um estado ao qual ele consiga se conservar a ponto dele não apodrecer de maneira moral e espiritual. Tá vendo a importância do sal e você como sal da terra? Então, aí nós temos aí duas funções: dar sabor e preservar. Preservar através da palavra, da nossa vida. Já dizia um pai da igreja: pregue em todo o tempo e, se preciso for, use as palavras. E isso é uma verdade, porque nós pensamos que falar de Jesus é apenas por palavras e na maioria das vezes não. É a sua vida, a sua conduta, a sua história que vai converter pessoas também. Nessa questão do sal, dentro da história judaica, nós vamos ver que o sal era misturado com as ofertas de manjares. Levíticos capítulo 2, versículo de número 13. Nós vamos ver também que o sal era salpicado com as ofertas queimadas, salpicado, jogando por grãos, né? Ezequiel capítulo 43, versículo 24. E o sal também no Antigo Oriente também tinha função de confirmar o quê? Uma aliança através de uma refeição. Então, o sal ele tinha a importância também de um pacto. E hoje nós usamos essa ideia até mesmo sem saber dessa questão do conserto, assim como eles usavam no passado. Quando você vai fechar um grande negócio, quando você tem uma reunião, geralmente você fecha essa reunião, esse contrato, talvez com um jantar, como forma de bem-vindo e uma forma também de selar esse contrato. Então, inconscientemente, nós praticamos algo que já era praticado lá no Antigo Oriente. E no caso também de Esdras, capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver também a menção dos samaritanos quando eles queriam proibir a construção do templo, quando os israelitas voltaram, a primeira leva, a primeira e a segunda leva voltaram para Jerusalém, e depois que eles construíram o muro, eles estavam afinco de reconstruir, na verdade, o templo. E os samaritanos, eles tiveram essa denominação de que eles comiam do sal do palácio. E nós temos uma frase interessante hoje que é o seguinte, principalmente quando a gente fala de casamento: quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. Então é também um ditado bastante popular no nosso Brasil e que foi aplicado também lá em Esdras capítulo 4, versículo 14, fazendo referência àqueles homens samaritanos que comiam na mesa do rei. Vamos lá, então o cristão como sal, ele deve influenciar o mundo, já falamos aqui, e nesse aspecto o cristão deve expressar os valores morais e espirituais. Novamente o autor nos afirmando que nós devemos, através de sermos sal e luz, expressar o reino, porque nós fazemos parte desse reino. Nós então devemos transmitir esses valores do reino. Então,
valores morais e espirituais. Estamos como súditos, recebemos as benécias do reino e automaticamente retribuímos as benécias do reino através das nossas atitudes, atitudes morais e espirituais concernente a esse reino. Lucas capítulo 14, que ele cita aqui no próprio texto, vai dizer como restaurará o sal. Se não tem como, ele só serve para jogar no solo, adubo ou ser lançado fora. Então, por isso que há um perigo nessa questão de sermos sal e luz, tá bom? Fechando esse bloco aqui da unidade 1, que fala sobre o sal, vamos agora falar sobre a luz. A luz ilumina lugares em trevas. Tópico de número 2. Conceitos físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, isso é fato. Própria estrela refletida, ou seja, a lua, planetas e etc. Elas refletem a luz, que traz claridade. Aí nós vamos ver o seguinte: assim como os astros emitem luz de forma direta, como o Sol, ou indireta, como a Lua, nós vamos ver que assim a palavra emite luz. É diferente. Ela não reflete a luz, ela emite a luz. E nós vamos ver aqui também que o fogo espalha a luz. Assim como o fogo e a lâmpada, a luz pode ser aplicada metaforicamente a 4 itens que o autor coloca. Aliás, a luz pode ser aplicada metaforicamente a 3, né? A Deus, ou seja, Deus é luz. Quem está em Deus, ele não anda em trevas, tá bom? Aqui também, concernente a Jesus, Jesus é a luz do mundo, tá? E também a gente faz a menção, o tipo e o antitipo, né? Quando nós falamos de tipo e antitipo, o tipo faz referência ao passado, o antitipo faz referência ao presente. Então, quando nós falamos na teologia tipo e antitipo, e nós falamos que Jesus é a luz, nós podemos falar que Cristo é o antitipo e o candelabro é o tipo, ou seja, o candelabro emitia a luz. Cristo é a verdadeira luz que ilumina não somente o tabernáculo como o candelabro, mas o mundo, tá? E aos seus discípulos. Os discípulos são a luz do mundo. Aí nós vamos ver só um exemplo aqui, Salmo 119, que vai dizer o seguinte: tua palavra é, há uma afirmação, é lâmpada para os meus passos. E lembrando que passos é uma perna de cada vez, um passo de cada vez. Então o salmista está falando: a tua palavra é, não existe outro método, não existe outra forma. A tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Então tem muita gente, muitas pessoas andando em trevas porque está adquirindo para si outras formas de caminho ou outros meios para que eles possam caminhar, tá? Então, quando nós falamos de luz, eu lembro de uma frase de um filme da Alice no País das Maravilhas. Se você assistir o desenho, você vai ver que interessante que é e como é uma verdade algumas coisas. A Alice estava num caminho, indo pelo desenho, e ela para numa floresta, e nessa floresta tem várias setas encaminhando para vários locais. Aí aparece o gato, que é um dos principais da história, e o gato pergunta: para onde você vai? Aí a Alice fala assim: eu não sei. Você já deve ter assistido esse desenho. Aí o gato responde para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, olha, isso eu estou falando só de um filme, tá?
não é o máximo da nossa vida. Mas olha que quando você olha para a Bíblia, o quanto a Bíblia afirma e reafirma que a palavra de Deus, ela é a luz para os meus passos. Então, se eu tenho a luz da palavra na minha vida, eu consigo definir, eu consigo ir, eu consigo andar, eu consigo decidir o que fazer da minha vida e para onde eu vou e quais as escolhas eu devo fazer. Tá bom? Então, acaba aí uma lição aí para nós. O cristão como luz. O autor vai especificar muito bem aqui que nas palavras de Jesus não há dubiedade, ou seja, não há variação. Observe que ele vai dizer assim, ele não vai dizer vós deveis ser a luz, ou seja, no futuro. Não, a afirmação de Jesus é vós sois a luz do mundo. Essa afirmação é muito importante, porque Jesus coloca a responsabilidade em nós e não somente nele, ele é a luz, mas ele está falando que nós somos a luz também, porque a luz de Cristo reflete, nós não temos luz própria. Olha para você ver a comparação, o Sol e a Lua. A Lua não tem luz própria, mas como ela recebe a luz como ela recebe a luz do Sol, ela tem o seu brilho, ela tem a sua beleza, ela tem a sua formosura. As pessoas se inspiram na visão da luz, ou seja, ela começa a ter forma, nós vemos a sua forma e nós vemos o seu valor e objetivo para a Terra. Assim somos nós não temos a luz. Mas como Cristo é a luz do mundo, essa luz automaticamente bate em nós e reflete para o mundo. Então isso é importante, porque Jesus está falando, vós sois a luz. É uma afirmação. Só que quando o autor coloca vós sois a luz do mundo, o autor mesmo diz aqui, mas no reino, o que se espera do cristão é que ele viva como luz. Olha para você ver. Primeiro ele faz uma afirmação, vós sois a luz. Aí o autor coloca que nós, o cristão, ou seja, o reino de Deus, espera. Quando nós usamos esse termo espera, nós estamos falando de uma confirmação. Jesus faz uma afirmação. O reino espera uma confirmação sua e minha. Olha para você ver, pega aí a dica. O reino, Jesus faz uma afirmação e o reino espera uma confirmação. A confirmação vem de mim. Eu quero ser luz? O reino espera alguma coisa. Eu sou súdito do reino. O reino tem benécias, mas ele precisa de uma confirmação minha. Por quê? Porque a afirmação já foi feita por Jesus. Você é a luz. Você é a luz da igreja. Você é a luz da escolinha dominical. Você é a luz do trabalho. Mas você precisa confirmar isso. Você precisa querer ser luz. Refletir essa luz ou não. Tá? Então vamos lá. Por isso que ele fala que ninguém quer luz ou ninguém esconde a candeia debaixo da cama. Por quê? Para que todos, na hora que entram na casa, possam ver. As pessoas entram na casa e vê a candeia acesa. E tem muita gente querendo esconder a luz porque tem vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque ele é poder. Então, quem está escondendo a luz de Cristo é porque está se envergonhando do Evangelho. Não quer ser luz. Não quer ser luz em meio às trevas. Quer entrar no meio da escuridão e esperar o que vai acontecer. Ele quer tentar a sorte. Tá? Então, tome muito cuidado. O autor também vai nos dizer aqui que nós somos caracterizados pelos atos de amor e fé manifestos. Ou seja, eu tenho a afirmação de que nós somos a luz do mundo, nós temos a confirmação do cristão e nós temos os atos. Se eu confirmo que eu sou luz e sal, então eu tenho que refletir isso em obras. Atos de justiça, de amor, de fé. E é dentro e fora da igreja, não é só dentro também. É dentro e fora. Tá? Então, o cristão como luz. A luz em lugares de trevas, subtópico de número 3.
Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Então não se pode esconder uma candeia, colocar debaixo do alqueire, da cama, e também não tem como esconder uma cidade que está no alto. Não tem como. Se nós não temos essa possibilidade de esconder, porque não é o objetivo de quem acende uma candeia, uma lamparina, colocá-la debaixo da cama, para quê? Qual que é o objetivo? Não, se coloque em um lugar alto, para que todo mundo quando entre veja. Assim também a cidade, ela não pode ser feita assim, porque ela não consegue se esconder. Então o objetivo é espalhar a luz de Cristo no mundo por meio da nossa própria vida. Então o objetivo nosso como crente é espalhar essa luz para o mundo, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, tá? Vamos lá. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então nós vamos ver aqui que nós não podemos entender que nós somos os luzeiros, que emitimos luz própria, ou seja, aquele que acredita na sua própria força, na sua própria robustez. Não, 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 não. O reino de Cristo não ensina isso. Você deve emitir a luz que é refletida em você. E você se torna um feixe de luz quando você, através das suas obras, através das suas ações, você mostra que você faz parte do reino de Deus. Vós sois a luz do mundo, tá bom? Vamos lá caminhando aqui para o encerramento. Aqui no tópico de número 3, sempre o último tópico, os autores das revistas sempre trazem para o contexto atual. Geralmente o tópico 1 é mais teológico, o tópico 2 é um desenvolvimento misturado com a prática e de forma explicada de forma teológica, e sempre o último tópico é um tópico mais prático. E aqui, os discípulos que influenciam, sendo sal, sendo luz e a influência cristã. Vamos lá, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. É por isso que Jesus ele diz: quando você der esmola, a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez e nem a direita saiba o que a esquerda fez. Jesus também fala sobre a trombeta: não tocai trombeta quando você fizer alguma coisa de bom, para que seja ovacionado pela população, pelas pessoas da sua igreja, do seu trabalho. Não, 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 não. Cristo é maior do que todos. Na igreja não existe um maior menor. Quando você olha para o seu irmão, você considera ele maior, superior do que você. Quando alguém olha o outro superior a si mesmo, você entende que ele é maior e ele olha para você e compreende que você é maior do que ele. Então nós temos um equilíbrio, tá bom? Então o sal, ele age de maneira oculta e silenciosa. Tanto é que às vezes a dona de casa ou o próprio marido está fazendo comida, ele coloca um pouco de sal e por alguns segundos ele tem uma dúvida ou ele não experimenta e vai lá e coloca mais sal. Por quê? O primeiro sal que foi colocado, ele se dissipou, ele se desintegrou na água. Aí você vai lá e coloca mais um pouquinho. É diferente, talvez, de alguma outra mistura que dá-se para perceber. Então, quando o sal é colocado, ele some, ele desaparece, ele é silencioso, ele é oculto. Então, ele quer fazer a comparação que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Então, você vai ver aqui que, como nós agimos de forma oculta, silenciosa, sem muito alarde,
pode ficar tranquilo. Por quê, irmãos? Porque quem vai perceber é o outro, tá? Você é o sal e luz. Você tempera o mundo. Mas quem é que percebe? É o outro. Quando ele vê, quando ele conversa com você, quando ele tem contato com o local, o ambiente eclesiástico que você vai, ele sente a diferença. Nós falamos sobre a felicidade, sobre as beatitudes, né? Sobre as bem-aventuranças. Nós somos felizes por fazer parte desse reino, independente da condição, porque nós sabemos que o resultado é a recompensa. Então isso nos faz o quê? Ficarmos alegres. Então o fato do cristão agir dessa forma é muito interessante, porque nós realmente não precisamos tocar trombeta. A nossa ação fará efeito nas pessoas. Nós vamos aqui usar 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que vai nos especificar muito bem isso. Não desanimamos, mesmo que o exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Então, nós sermos sal e nós sermos luz é importante pelo fato de que, mesmo nós estando desgastado por causa das labutas da vida, pelas dificuldades e pelos problemas que acontecem no dia a dia, nós, mesmo estando desgastados exteriormente, não podemos nos desanimar, porque nós nos renovaremos de forma interna, de forma plena, dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha que lição maravilhosa que é nos apresentada aqui como sendo sal. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda sociedade. Olha para você ver que interessante. O frio é a ausência do calor. Isso é fato. O frio, só existe o frio pela ausência do calor. Só existe as trevas pela ausência da luz. Por quê? Porque apenas um filete de luz acaba com a escuridão. Você pode estar aí na sua casa e a janela fechada, tá uma escuridão. Se você abrir apenas uma gretinha, aqui em São Paulo nós falamos gretinha. Se você abrir apenas uma gretinha da janela, um facho ou um feixe de luz é capaz de iluminar o quarto inteiro. Olha para você ver que interessante. Um feixe de luz é capaz de iluminar um quarto inteiro. Não precisa nem de você abrir toda a janela, tá? Para ter luz. Apenas um facho, um feixe de luz. Então, as trevas é a ausência da luz. Antes o mundo andava em trevas, mas Cristo sendo a luz do mundo e você, esse reflexo dessa luz, pode ter certeza, o mundo não anda mais em trevas, tá bom? Aí aqui ele fala sobre a família, sobre a escola, universidade, trabalho, sociedade. E aqui você pode abrir um leque muito grande. A questão da família. Nós temos que ser cristãos dentro da família também, não é somente dentro da igreja. Você deve ser cristão na escola, adolescentes, jovens, adultos, você que estuda. A escola também é um ambiente ao qual você deve ser luz e também sal. As universidades, a sociedade no geral. Então, se você parar para analisar o mundo que nós estamos vivendo aí, as questões socialistas que estão aí deteriorando a sociedade com ideologia de gênero, marxismo e tantas outras
ideias políticas e filosóficas que estão tentando deteriorar, causar mais podridão à sociedade, o cristão tem um papel de ser luz e sal. Na política, o cristão que está na política, ele deve ser luz e sal, é dever, é obrigação, ele representa um reino. Na sua casa, na sua família, você também deve representar e ser luz, porque você representa um reino, tá bom? Aqui no subtópico de número 3 vai falar sobre a influência cristã, e nós já entramos aqui no final da revista. Paulo diz que temos um tesouro em vasos de barro. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo inteiramente jaz no maligno. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 15 vai dizer: estais atento ao procedimento, não seja insensato, mas andai em sabedoria. Com isso nós fechamos a nossa lição falando aqui sobre a influência. Você é influência dentro da sociedade. Existem os influenciadores digitais, existem os influenciadores políticos, existem os influenciadores midiáticos, existem os influenciadores através dos coaches, ou seja, nós temos influenciadores de todas as formas, de todos os tipos, mas falar de influência dentro do contexto bíblico, nós estamos falando não daquilo que eu sou, Adriano Ricobelo, não é isso que eu visto, é aquilo que eu sou, dentro da igreja, fora da igreja, na minha família, na escola, no trabalho. É essa pessoa que Jesus quer que represente o reino. Tem muita gente que vai desanimar, tem muita gente que vai parar, tem muita gente que vai largar a caminhada. Jesus mesmo falou. O sermão do capítulo 6 de João foi isso. O sermão foi duro. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Muita gente voltou para trás. Pedro foi questionado. E o que Pedro falou para Jesus? Senhor, para onde iremos nós que somente tu tens a palavra de vida eterna? Então pare, pense, analise, ensine os seus alunos, mostre para ele que nós temos o papel e o dever de ser sal e luz, e nós devemos refletir esse sermão da montanha. Conclusão para nós encerrarmos: só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeira mudança. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho o evangelho não será levado a sério entre os homens. Então, eu desejo a você uma boa aula nesse domingo e que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, que Deus possa abençoar o seu ministério, possa abençoar os seus estudos, que esse estudo aqui que foi colocado possa servir de subsídio para você, para que você possa agregar ao seu conhecimento. O intuito do canal é esse, é fazer com que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. É a forma de eu contribuir para o reino, de passar algo que eu estudei, analisei, refleti e passei para você, para que você tenha uma boa aula nesse domingo. Então que Deus te abençoe, que Deus possa te iluminar e te dar graça, e que você possa ser uma bênção para a sua igreja. Deus abençoe, fique preparado aí. Se você não ativou o sininho, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque na próxima semana nós já teremos uma nova aula para agregar ao seu conhecimento adquirido. Deus abençoe em nome de Jesus.